Bom dia, meu nome é Camila, eu sou R2 no Apivida Diagnóstico e hoje a gente vai falar sobre um artigo da revista Radiographics e ele tem como tema os 25 diagnósticos em imagem da linha média do cérebro, do feto, a criança e ao adulto, certo? Bom, a imagem sagital do crânio, ela é rica em informações e o que pode permitir que o radiologista sugira e confirme muitos diagnósticos. Então, nosso papel é tentar extrair o máximo as informações dessas imagens, sendo então fundamental o conhecimento dessas estruturas e os espaços anatômicos normais. Essa anatomia ela é melhor visualizada em imagens de ressonância, portanto, a gente consegue também visualizar bem na tomografia e em menor grau no ultrassom fetal e neonatal. Nesse artigo, ele é feito, vou mostrar aqui, uma revisão, né, ele aponta algumas estruturas da linha média, eu coloquei a título de consulta depois, que eu vou passar os slides para vocês, certo? Mas vou me ater mais realmente às 25 condições citadas no artigo, certo? Dentre elas vão ter condições patológicas e variações anatômicas, certo? E essas condições, elas podem ser congênitas, adquiridas, neoplásicas, tá bom? Então, a gente vai começar primeiro pela agenesia do corpo caloso. Ela é definida como um não desenvolvimento do corpo caloso, assim como do giro do cíngulo adjacente. As fibras da substância branca, que fariam parte do corpo caloso, elas podem ser vistas ao longo da margem medial do corpo, dos ventrículos laterais, e pode estar associado a um cisto aracnoide interhemisférico ou displasia meningea cística. Algumas condições genéticas, como a síndrome de Aicardi, pode apresentar a agenesia do corpo caloso também, associada a anormalidades retinianas, que são características dessa síndrome. E é encontrada apenas em pacientes que têm 2 cromossomos X, certo? Vou mostrar aqui uma imagem, né, para ilustrar a genesia do corpo caloso. Nesse caso aqui é uma criança de 6 anos com atraso de desenvolvimento. Nessa ressonância, à esquerda, tá? Dá para ver o pointer? Não sei se dá para ver, deixa eu ver se eu Sim. consigo. Dá, né? Pronto. Aqui à esquerda, a gente vê uma ressonância em T1, que mostra a ausência do corpo caloso, né? E a comissura anterior, que é essa seta, ela está presente, né? Então, a gente observa que os giros que estariam margeando, né, o corpo caloso, ele tem um aspecto parasagital, né, paralelo, e é chamado de explosão solar, porque tanto o lobo parietal como o frontal posterior, ele faz essa irradiação do terceiro ventrículo, certo? Já que no B, a gente vê, é um paciente diferente, né? A gente pode ver um cérebro, né, em estado que ele chama estacionário, que tem ausência do corpo caloso, e também esses giros parasagitais radiantes, né? A gente já vê o feto com essas alterações, tá? Outra condição é o lipoma, né, do corpo caloso. Ele pode ser formado pela diferenciação de células remanescentes da meninge primitiva em tecido adiposo, e a sua morfologia ela pode ser curvilínea, nodular, e pode ter associação também com a malformação do corpo caloso. Em T1, a gente vê uma lesão hipoitensa, né? E a imagem com supressão de gordura, ela pode ajudar a confirmar essa natureza gordurosa. É um achado incidental, que não requer tratamento. Às vezes, também podem ser vistas áreas focais de ossificação na lesão, tratando-se de, aí o diagnóstico seria chamado de osteolipoma do corpo caloso.
aqui a imagem para ilustrar, um menino de 9 meses. No T1 a gente vê uma imagem curvilínea, né, com um T1 com realce, né, no T1 com hipersinal, ao longo dessa superfície dorsal do corpo caloso, e é consistente com o diagnóstico de lipoma, certo? A lesão axonal difusa, a LAD, né, é muito conhecida já essa condição, né? Ela é conhecida como uma lesão de cisalhamento. Ela representa uma lesão que ocorre com aceleração e desaceleração do cérebro, e pode resultar em hemorragias petequiais ou a transecção focal das fibras da substância branca. Ela pode ser evidenciada na ATC, no protocolo básico, mas a gente vê melhor na SWI, na difusão. Essas forças de aceleração e desaceleração rotacionais, elas também podem ser um fator de risco para a LAD. Aqui na imagem a gente vê a história de um menino de 16 anos, que sofreu um acidente automobilístico, né, de alta velocidade, e à esquerda a gente pode ver uma ressonância em T2, no córtex sagital, mostrando um edema no esplênio do corpo caloso, e aqui nessa seta preta, tá? E em menor extensão a gente pode ver no istmo e no joelho, certo? A gente também consegue ver aqui um hematoma do couro cabeludo no vértice, né? À direita, a gente vê a difusão, que mostra, né, essa restrição exatamente nos mesmos locais, né? No joelho, né, no istmo e no esplênio do corpo caloso, tá? E corrobora com os achados de laje. A lesão esplenial transitória, né, como o próprio nome diz, é um achado transitório, que ele só pode ser considerado após a exclusão de outras comorbidades, né? Seria o quê? Seria uma área mesoesplenial, né, com a restrição de difusão, semelhante à LAD, né? E geralmente a pessoa tem um estado pós-ictal, como quadro clínico, né? E é um achado que também pode ser visto em infecções virais. Então, tem que ser realmente reavaliado para ter uma certeza clínica de que o achado foi realmente uma lesão transitória, né? Geralmente, é recomendado fazer a ressonância de acompanhamento, quando não tem essa certeza, né? Para ver se houve alguma perda de volume, alguma gliose, alguma lesão permanente, certo? No cenário de trauma, a LAD realmente é mais provável. Tá? Aqui a lesão, a gente vê, né? Essa aqui é a história de um menino de 5 anos, com história de convulsão prolongada. À esquerda, no esplênio, a gente vê um esplênio expansivo, né? Um diâmetro maior, certo? E com hipersinal, né? Em T2. Um pouco de hipersinal também aqui, mais suave, né? E não expansivo, a gente vê no joelho, do corpo caloso. Na imagem à direita, imagem B, a gente vê a restrição à difusão nesses locais, certo? Porém, a gente, né, não teria como fechar o diagnóstico dessa forma. Então, aqui é o acompanhamento, certo? Após 3 meses, foram feitas essas 2 outras imagens. Em C, o T2 a gente vê que o sinal está normal no corpo caloso, não tem nenhum hipersinal, nenhuma mudança de volume, né? E no D, que a gente vê que a difusão também normal, não existe sinais de restrição. Isso corrobora que foi um achado transitório, uma lesão esplênica transitória, certo? A neurohipófise, né, ela produz vasopressina e ocitocina, né, como a gente já sabe,
E esses hormônios, eles costumam atravessar o infundíbulo pituitário e ficam lá para ser secretados. Quando há uma migração caudal incompleta dessa neurohipófise, a gente percebe uma área ectópica, né, um hipersinal no T1, mostrando onde está essa neurohipófise ectópica, certo? E a localização esperada do recesso infundibular geralmente é onde se encontra, né, essa neurohipófise ectópica. Resulta também no infundíbulo hipoplásico, já que não houve essa descida, né? Nesse caso, apesar da neurohipófise ectópica ter produção hormonal normal, o sistema venoso portal hipotalâmico hipofisário, que transporta esses hormônios liberadores, eles não se desenvolvem completamente. Então, o infundíbulo, realmente, ele fica hipoplásico. E a neurohipófise ectópica, ela também ela é associada a outras disfunções adenohipofisárias e a mais conhecida é a do GH, principalmente a do GH, certo? Para ilustrar a neurohipófise ectópica, a gente vê aqui em T1 uma célula tússica, né? Com a ausência da neurohipófise, a gente não vê aquele hipersinal que teria, né, normalmente, nesse local da cabeça da seta. E aí a gente acaba vendo um pouco mais acima, né, na localização esperada do recesso infundibular, no terceiro ventrículo, a gente vê uma neurohipófise ectópica, com o hipersinal, né, no T1, certo? Os craniofaringiomas, eles são tumores supracelulares que apresentam uma distribuição bimodal, etária bimodal, sendo que os adolescentes, eles são mais propensos a ter o subtipo adamantinomatoso, e os pacientes da sexta década, mais do subtipo papilar. Muitas das massas dos adolescentes, elas são multicísticas e podem ter áreas sólidas de calcificação, fina, grossa, enfim, não tem um tipo específico. As áreas císticas, geralmente elas são heterogêneas e podem ter níveis hidroaéreos também dentro, devido a esse conteúdo proteico, né? A gente vê que no FLE não tem uma supressão adequada. As áreas sólidas, elas geralmente aumentam após a administração do contraste. A gente vê o realce bem claro, né? Aqui na imagem é de um menino de 8 anos com distúrbio visual. À esquerda, a gente vê então, né, um contraste mostrando a massa cística supracelular, com fina borda periférica de realce, e um pouco mais espesso ao longo da margem inferior, né? Já aqui a gente vê que tem áreas de calcificação, né, na TC, e principalmente também na face inferior do cisto. Essa massa cística supracelular com áreas de calcificação, ela é patognomônica de craniofaringioma. Então, tem que registrar bem essa imagem. Um cisto de paz intermédia é uma estrutura cística que se manifesta dentro da glândula pituitária, entre a neuro e a adenihipófise. Predominantemente orientado no plano coronal, ao longo do curso esperado da membrana da paz intermédia, né, que é entre a adeno e a neurohipófise. Então, ele é mais fino na dimensão anterior-posterior do que no corte coronário transversal. Não pode ter efeito de massa entre as estruturas e o volume da adeno e da neurohipófise estão normais, certo? Aqui, a gente vê, né, uma criança de 3 anos que tem história de convulsão. Na ressonância em T1, demonstra uma área hipointensa na glândula pituitária, né? Entre a neuro e a adenihipófise, né? Que é uma variante, né, desse cisto de paz intermédio.
O cisto de fenda de Hanke, né? É uma lesão cística dentro da glândula pituitária, sem calcificação ou componente sólido, e é provavelmente um cisto dessa fenda, certo? Ele pode ter um nódulo mural, sem realce, com hipersinal em T1, e pode ter um nível hidroaéreo também, relacionado a um quadro de hemorragia microscópica prévia. Embora esses cistos eles sejam achados benignos, geralmente eles são descobertos incidentalmente. Quando eles são maiores, é que pode ter um efeito de massa no quiasma óptico, que provavelmente foi o que levou a fazer o exame, né? Se houver características incertas, mais uma vez, tem que ser feito estudos endocrinológicos, né, para avaliar um adenoma cístico também. Aqui à esquerda, né, uma ressonância T1, mostra uma lesão que é semelhante a um cisto, né, na glândula pituitária, anterior à neurohipófise, e essa lesão ela é hiperintensa à adenohipófise, que é deslocada anteriormente. Já no B, a gente vê com um contraste, né, a gente mostra que não tem, assim, realce no conteúdo cístico, né, e o cisto, ele, como eu tinha dito, ele desloca, né, a adenohipófise anteriormente, certo? E um achado que representa realmente o cisto de fenda de Hanke. O amartoma hipotalâmico, ele é definido como uma lesão que pode se manifestar, né, com convulsões gelásticas, né, por exemplo, episódio de riso, e uma puberdade precoce central. Essas lesões costumam ser hipointensas, né, e no T1, e não devem aumentar o realce com o contraste. Nas imagens sagitais, os amartomas, eles se manifestam como espessamento em massa do assoalho do terceiro ventrículo, anterior ao corpo mamilar. Alguns amartomas, eles são intrínsecos ao hipotálamo e são mais facilmente confirmados nas imagens axiais e coronais, nos outros cortes, certo? Se houver realce pós-contraste, tem que ter atenção que pode ser sinal de neoplasia, por exemplo, como um astrocitoma pilocístico do hipotálamo. Aqui é a imagem, né, de uma ressonância de uma criança de 3 anos, é um T1, que mostra uma massa, né, ao longo da margem superior do assoalho do terceiro ventrículo, resultando no deslocamento posterior e inferior dos corpos mamilares, que é essa pontinha aqui, na seta preta, que representa realmente o amartoma hipotalâmico. Podemos ainda observar aqui nessa imagem o cisto incidental da paz intermédia, né, que é essa ponta da seta branca, tá? Foi realmente visto entre a neuro, né, e a adenopause. O canal crânio-faríngeo persistente, né, é considerada a invaginação da bolsa de Hanke de mucosa nasofaríngea para a célula tússica, né, que ocorre através do canal crânio-faríngeo. Um defeito desse desenvolvimento no base esfenoide, nesse osso, certo? Quando persiste, sem evoluir ao nascimento, essa glândula pituitária ela pode se projetar para dentro do canal, podendo causar uma disfunção endócrina, assim como uma meningocele, encefalocele esfenoidal. Um canal crânio-faríngeo persistente, ele pode estar associado também a outras anormalidades do desenvolvimento, como a síndrome da glória matinal. Esse exame é de uma criança de 1 ano após uma colisão automobilística, né? Então, a princípio não havia outro tipo de suspeita, né? Foi feito no contexto de trauma. À esquerda a gente vê a tomografia que mostra um canal esclerótico, né, linear,
que se estende nesse assoalho anterior da célula túrcica até a margem nasofaríngea, né, do base esfenóide. Já que na TC mais de corte fino, mais, né, da base central do crânio, ela mostra remanescente, incompletamente fechado do canal crânio-faríngeo embriológico, né? Então, as margens escleróticas finas e a localização, elas diferenciam de uma fratura, nesse caso. A malformação de Chiari-1 é uma anormalidade do desenvolvimento cerebelar, que se manifesta com amígdalas cerebelares alongadas, que se estendem abaixo do plano do forame magno e prejudicam o fluxo pulsátil bidirecional do líquido. O principal sintoma nesse contexto é a dor de cabeça, porém podem ter zumbido, vertigem, nistagmo para baixo, certo? O plano do forame magno é uma linha que se estende, né, entre o básio e o opsístio. Né? Em adultos, a extensão das amígdalas maior do que 5 milímetros abaixo desse plano sugere a malformação de Chiari-1. O diagnóstico em criança já é mais difícil, porque as medidas de 6, 7 milímetros abaixo desse forame magno podem ser normais. A ectopia tonsilar cerebelar maior que 5 milímetros, sem comprometimento desse fluxo licórico, apenas o achado de imagem, se a pessoa for assintomática, também não representa automaticamente uma malformação de Chiari-1. Em uma última análise, a avaliação fisiológica da dinâmica do fluxo, ela pode ser um indicador mais confiável do que essa única medida linear. Aqui nessa imagem, é uma criança de 14 anos que tem cefaleia e vertigem. Esse T1, ele mostra amígdalas cerebelares alongadas, né? Aproximadamente 22 milímetros abaixo desse plano, né, do forame magno, certo? E a gente vê que o verme cerebelar é normal, aqui na ponta da flecha, certo? Também há um vaso occipital hipoplásico aqui na seta branca. Já a malformação de Chiari-2, né, ela tem uma associação aproximada de 1:1 com a mielomeningocele lombosacral aberta. A teoria é que, devido a esse vazamento do líquido pelo disrafismo espinhal, a pressão intracraniana ela fica abaixo do esperado, resultando numa flacidez desse tronco cerebral e do cerebelo, que leva ao alargamento do forame magno. Né? Outras características da imagem seria a disgenesia da porção posterior do corpo caloso, associada a uma grande massa intermédia, né? E uma aparência de bico no teto e uma pequena fossa craniana posterior, uma posição baixa da tórcula e um posicionamento da protuberância occipital interna inferior à externa. Né? São alguns achados que a gente vai poder ver no Chiari-2, certo? Se esses achados eles forem associados à encefalocele occipital, já é denominado Chiari-3, certo? Aqui na imagem, né, é um menino de 7 anos com disrafismo espinhal aberto, né? Esse T1 mostra o alongamento, né, do vermes, aqui na ponta, na seta preta, né, no plano do forame magno, bem alargado, né, a gente vê esse espaço bem alargado, e há um pequeno quarto ventrículo orientado verticalmente e uma orientação horizontal dos colículos inferiores, né, aqui na ponta da seta branca, e uma massa intermédia alargada. A gente vê também a disgenesia do corpo caloso, principalmente na parte mais posterior, certo? A megacisternal magna, né, é uma entidade que é denominada assim, quando há um espaço infravermiano do líquido ampliado, certo? Ela é uma variante normal e ela está associada a um verme cerebelar normal, que diferencia do espectro de Dandy Walker. A predominância do espaço retrovermiano do líquido
com o verme normal pode também estar relacionada a um cisto aracnoide e também ser um achado normal. Isso pode resultar na elevação da tócula, mas também não é considerado no espectro Dandy Walker, é normal, certo? A principal diferença entre o cisto aracnoide e o verme cerebelar e a megocisterna magna é que o cisto ele é posterior ao verme cerebelar. Já a megocisterna magna ela é mais inferior, certo? Aqui ilustrando os dois. À esquerda é um menino que tem história de cefaleia. Em T1 a gente vê o espaço infravermiano proeminente, né? Só um minutinho. O tempo está terminando. Enfim, existe um verme cerebelar normal nesse contexto, né? Então, é considerado a megocisterna magna, tá? A gente vê que é mais inferior. Aqui à direita é um menino com 6 anos, com história de convulsão, o espaço retroverminiano aumentado, a gente vê que é um pouco mais posterior ao vermes, né? E o vermes está normalmente desenvolvido. Também a gente vê que elevação desse seio reto da tórcula, né? E representa um cisto aracnoide, nesse caso. O complexo Dandy-Walker, né? É uma malformação que é representada pelos achados de hipoplasia do vermes inferior, onde o quarto ventrículo ele não está formado completamente e comunica-se com a fossa posterior, que é proeminente. Na verdade, existem várias terminologias, né, para as malformações do espectro Dandy-Walker, né, que é necessário fazer várias consultas de fontes quando vai descrever. Então, uma malformação que não é clássica, muitas vezes a gente pode referir como uma variante de Walker, né? E, no entanto, essa terminologia ela não diferencia o que é leve e o que é grave, tá? Aqui nessa imagem, né? A gente vê, é o mesmo paciente, ele é um paciente de 10 meses, certo? À esquerda, a gente vê o ultrassom transfontanelar, que mostra um verme cerebelar hipoplásico, né? Aqui na seta, né? E o quarto ventrículo, a gente vê que tem uma comunicação com esse espaço infraperniano proeminente, certo? A margem medial da tonsila cerebelar, que é essa parte aqui da seta, na ponta da seta, ela é representada e não deve ser confundida com o vértice inferior, né? Já na imagem à direita, né, a gente vê um vermes hipoplásico, né, aqui na seta, com o quarto ventrículo também aqui no asterisco, que está fazendo uma comunicação com o espaço infraverminiano proeminente, né, e as amígdalas cerebelares, mais uma vez, certo? A malformação clássica de Dandy Walker, né, ela tem uma aparência de um verme hipoplásico erguido com uma rotação no sentido anti-horário. O quarto ventrículo ele não é claramente identificável e ele tem a livre comunicação com a fossa posterior dilatada também. Há uma elevação da tórcula em relação à inserção do ligamento nucal e a tórcula pode estender-se ficando ao nível ou acima da sutura lambidóide, né, que é chamado de inversão torcular lambidóide. Aqui é um bebê de 8 meses com atraso de desenvolvimento em macrocefalia. No T1 a gente percebe um verme cerebelar elevado, né? Marcadamente hipoplásico aqui na ponta da seta, né? E uma dilatação bem grande aqui da fossa posterior e uma elevação da tórcula, também bem acima do que a gente tinha visto no outro, né? Certo? A homocepsia é uma anormalidade de fusão da linha média do cerebelo, onde não existe verme cerebelar. Então, existe uma continuidade dos hemisférios cerebelares. O que a gente pode observar é um padrão
de folha, né, da imagem sagital, esse padrão, ele não é ramificado em relação ao que o vermes normal tem, né? Ela é comumente associada também à estenose do aqueduto, que pode causar os sintomas de hipertensão. Nessa imagem, a gente vê um garoto de 14 anos com atraso de desenvolvimento, a imagem T1, a gente vê na seta, uma folha ramificada, né, na linha média, em oposição a um padrão não ramificado com vermes normal, né? Aqui na ponta da seta, a gente vê o quarto ventrículo, e isso representa a genesia do vermes, com a contiguidade da linha média dos hemisférios cerebelares, certo? O cisto de pineal, né, eles são achados fisiológicos e comumente eles são vistos em 50% das crianças. A característica desses cistos, eles têm uma parede periférica lisa, né, sem nodularidade ou massa, e podem ter septos finos, né, e até mesmo nível hidroaéreo, podem ser vistos. São considerados tipicamente incidentais, assintomáticos, mesmo quando tem mais do que 10 milímetros, eles não têm necessidade de serem acompanhados, tá? Devido ao seu conteúdo proteico, né, eles podem demonstrar uma expressão incompleta no flare. Pronto, então você passa. Esse aqui é um garoto de 10 anos com dor de cabeça. À esquerda, essa imagem T1, a gente vê a glândula pineal com a hipointensidade central, né? E em V, a gente vê um cisto pineal bilobulado, sem nodularidade ou massa, certo? O pineoblastoma são tumores de alto grau da glândula pineal, principalmente visto na infância e na adolescência. Eles possuem calcificações heterogêneas e podem ter áreas internas de degeneração cística ou necrose hemorrágica. As porções sólidas, elas têm restrição à difusão, certo? Quando grandes, eles podem causar um efeito de massa no aqueduto, né, do mesencéfalo de Sylvius, e resultam em hidrocefalia obstrutiva. As calcificações heterogêneas e as características de difusão, elas ajudam a gente a diferenciar o pineoblastoma de um germinoma da região pineal, né? Que geralmente o germinoma ele tem um deslocamento focal da calcificação pineal intrínseca e são menos propensos a fazer essa difusão reduzida. Mas essas características distintas, elas não são, por si só, suficientes para diagnosticar, certo? Diferenciar esses dois diagnósticos. Aqui nessa imagem é uma menina de 3 anos com náuseas e vômitos. À direita, a gente vê uma tomografia que mostra na seta, certo? Uma massa de alta densidade, né, e bem hiperdensa, na região da pineal, com nível hidroaéreo, que a gente vê na ponta da seta, sugestiva de necrose hemorrágica. Na imagem B do meio, né, a gente vê na seta preta um nível de hematócrito, né, em camadas, dentro dessa lesão, que é bem heterogênea. E essa ponta da flecha, né, ela mostra o recesso quiasmático, e aqui na seta branca o recesso infundibular do terceiro ventrículo, que estão sendo obstruídos, né, sendo deslocados com a obstrução ai, meu Deus, falta a palavra. Do infundíbulo, né, do terceiro ventrículo. Já no ADC, a gente vê que a difusão ela é mais restrita, né, nas porções não hemorrágicas, que são sólidas, tá? E isso faz com que a gente confirme o perfil do pineoblastoma, tá? O teratoma de pineal, né, eles são tumores de células germinativas que podem ter áreas heterogêneas de calcificação e alterações císticas, assim como gordura, né, aquela característica bem de teratoma.
que diferencia, a questão da gordura é um ponto que realmente chama a atenção, porque diferencia dos outros diagnósticos da apneal. Enquanto os germinomas, por exemplo, eles respondem a QT, os teratomas, eles têm que ter ressecção cirúrgica. Então, se há uma lesão mista, né, germinativa, e tem a teratoma também, ela vai responder bem a QT, mas aí vai prosseguir crescendo o teratoma após o tratamento, né? Então, isso é chamado de síndrome do teratoma crescente, que ele não responde a radioterapia, certo? Aqui é um menino de 4 anos, com dor de cabeça, né? À esquerda a gente vê uma massa heterogênea na região pineal, com áreas de gordura,